O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Ela começou no boxe aos 18 anos de idade por uma insistência de uma amiga, porque o que ela queria mesmo era jogar futebol, viu? Mas o boxe estava mesmo no seu caminho. Depois de muitos desafios, ela se tornou a primeira mulher a subir um pódio do boxe brasileiro olímpico. Adriana Araújo aqui com a gente. Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer é tudo meu, Pamela. Obrigado pelo convite. E é uma honra, né? Sempre estar aqui falando um pouco da minha história e da minha trajetória aí no esporte e na vida, né? Exato. E é uma luta, dentro e fora. Dentro e fora, eu imagino. Adriana, vamos começar lá do início da sua infância. Você nasceu aqui mesmo em Salvador? Conta um pouquinho pra gente. Sou tarapolitana, né? Sou de Salvador, moro em Brotas, sou nascida e criada no bairro de Brotas, lá no Alto Saldanha. A galera lá do Alto Saldanha conhece aí quem é Adriana Araújo. E eu venho de uma família que ninguém gosta do esporte, né? Só eu mesmo. Eu que desde pequena, nos colégios públicos, eu sempre fui de colégio público. Então, desde pequena eu comecei ali a fazer futebol, handebol. Eu lembro que tinha os torneios, Jogos da Primavera, torneios olímpicos dentro das escolas. Então, ali eu comecei a participar e ali foi despertando, gosto pelo esporte. Despertando, porém, já na rua eu já jogava bola, né? Brincava de golzinho ali com os meninos, sempre vivia no meio dos meninos, era gude, bola, arraia. Então, eu sempre ali estava desenvolvendo essa aptidão pelo esporte. Sim. E você chegou a jogar futebol? Joguei desde os 11, 12 anos. Eu lembro que os meninos passavam lá em casa, né? 10 horas da noite para poder jogar ali, né? Hoje que é o Hospital Teresa Luzia, mas era o colégio que existia ali, o Teresa Luzia, tinha uma quadra ali, então os meninos iam lá me chamar para poder a gente ficar jogando. Logo, aos 14, 15 anos, recebi um convite para poder jogar no Vitória. Já era clube, já tinha algumas meninas jogando, eu passei a jogar, isso era lá na Enxinga. E aí eu fui desenvolvendo também, tinha uma maior aptidão, gostava muito, eu até imaginava que eu ia estar defendendo a seleção através do futebol, mas aos 16 anos eu tive que fazer uma escolha entre trabalhar e estudar, né? Venho de uma família humilde, e aí precisava, né, pagar algumas coisas, ajudar minha mãe, então eu optei em abandonar o esporte. E aí foi que eu tive que trabalhar e estudar. E aí foi que eu parei de jogar futebol e as outras coisas. Aí as coisas foram acontecendo. Me fala uma coisa, como é a sua formação familiar? Você tem irmãos, filha única, pai e mãe casados? Como é que era a sua casa, dentro de casa? Então, somos em 6, comigo. Sim. Né? São 3 homens. Família grande. São 3 homens e 3 mulheres. Na verdade, eu morava com meu pai e com minha mãe. Infelizmente, eles faleceram. Meu pai veio a falecer em 2006 por problema de colesterol alto. Teve um entupimento na veia. E minha mãe veio a falecer em 2009 devido a um câncer nas faringes, né? Foi um sofrimento. E durante menorzinho, eu não tive esses apoios, né? Minha mãe não gostava. Sua mãe não gostava, né? Não, você fazia esses esportes que são caracterizados muito esportes de homem, futebol, é coisa de menino. Ela ia me pegar com cipoca. Eita! Sabe Passa, Adriana! aquele cipó de araçá? Não, Adriana não, sou negrinha. Daquele jeito. Daquele jeito que já sabe. Minha mãe ia me buscar, eu jogava no meio dos meninos, existia um campo lá no bairro, né? E eu jogava no meio dos meninos, homens iam me chamar para... Hoje, na época, os meninos tinham 21, 22, 23 anos, eu tinha 15, 16 anos, e eles iam me chamar lá para poder jogar com eles. E aí, dava certo horário, 5h30, 6 horas, eu não estava em casa, ela já sabia onde estava e descia. Os meninos já me avisavam. Então, ela descia por um lado... Exato. Ela descia por um lado, eu subia para o outro, mas não tinha jeito. Quando eu chegava em casa, eu apanhava. O couro comia. Ela não aceitava, né? Ela não queria. Tinha que dizer que eu tinha que estudar. Né? Que eu tinha que estudar, que eu tinha que ser alguém na vida. E, para ela, o esporte não era algo, né, na vida. Era inimaginável ainda ter uma carreira profissional, conseguir ganhar dinheiro com o esporte, né? E, na realidade, realmente, Pamela, naquela época era, né? Sim. Até porque já especulava
o futebol feminino, mas você vê que nunca tinha, até hoje ainda. Até hoje, né? As meninas lutam, né? Eu lembro lá atrás, quando eu tive a oportunidade de estar com as meninas da seleção, Formiga e tudo mais, as meninas falavam, brigavam, e mesmo assim, até hoje, com tantos resultados, a gente vê as meninas ainda brigando ainda por melhorias. E que amiga foi essa que insistiu para você ir pro boxe? Então, foi uma pessoa de Deus, foi um anjo de Deus. Porque, né? Na verdade, o esporte já estava no meu sangue, né? No colégio eu joguei handebol, eu fiz capoeira, joguei futebol, acho que fiz vôlei. E aí entra o boxe na minha vida, né? O boxe no início eu não aceitava, eu não gostava. Quando a minha colega me chamou, a Aline Magalhães, pessoa que sou muito grata, quando ela me chamou, eu disse: você tá maluca? Eu vou tomar murro de graça, Aline? Não dá pra mim não. Porém, eu jogava futebol e tudo aquilo que eu fazia, Pamela, eu me destacava. Eu fazia com modéstia, né? Eu fazia com amor. E no futebol não era diferente. Eu jogava muito bem, então eu dava nó nos meninos e tudo, e aí tinha aqueles que não gostavam né? Queria dar chute e tudo. Sim. E aí eu ia na mão. Uma coisa que eu tinha muito, que eu tenho, né? Era coragem. Até porque para fazer boxe tem que ter coragem. Tem. E aí eu tinha muita coragem, eu era muito destemida, né? Eu não levava desaforo. E minha mãe dizia: se você chegar aqui apanhado em casa, você vai apanhar aqui também. Então eu já resolvia a minha situação lá. Então eu saía na mão, se fosse preciso sair na mão, eu saía. Se fosse preciso descontar, eu descontava. Entendeu? Então, isso já tinha isso dentro de mim. Sim. E aí, de início, quando ela me chamou, eu disse não. Ela ficou uns 2 meses me chamando. Bora, você vai emagrecer, que isso aqui. Eu digo, não. Ela já fazia boxe? Ela já fazia. Isso? Ela jogava bola junto comigo. Ela era uma das goleiras. Aí, resumindo, eu fui, um desses convites. Eu fui no primeiro treinador, que foi o Rangel Almeida. De início, eu estava parecendo um bicho do mato, vendo toda a situação. Eu sempre fui muito de observar, né? E aí, fui vendo como era a situação. Aí ele: não, você vem fazer? Eu digo: não, venho. Aí fui no outro dia. Aí eu comecei a fazer, fui no segundo dia, era 3 vezes na semana, e fui no terceiro dia. No terceiro eu já estava habituada ali. Habituada, já fazendo coisas se sentindo bem ali. Eu já estava fazendo coisas que parecia que eu já tinha tempo. Sim. Tanto quando a primeira vez que eu fui, o treinador perguntou: você nunca fez boxe? Eu disse: não. Não, mas já bati nos meninos na quadra ali, ó. Mas a perfeição da execução do golpe era um perfeito para quem nunca fez, entendeu? Então ele ficou um pouco abismado da forma que eu estava praticando ali. Resumindo, com 15 dias ele botou para fazer um contato com ela, com a Aline. Acabei quebrando o nariz dela. A amiga, coitada, que levou pro boxe. Mas era do momento, né? A gente ali acabou machucando, quebrou mesmo o nariz dela. Acabou que ela parou de treinar. E aí eu segui. A única mulher que restou, era eu. Aí eu segui. Com 1 mês, ele já botou para fazer outro sparring com outros colegas que já tinham lá tempo, né? Com o menino. Foi quando eu comecei a treinar com os meninos. Os meninos já tinham lá quase 2, 3 anos lá. Eu só tinha 1 mês. E aí também pau nos meninos. Só que nessa vez que eu fiz com um dos meninos, no segundo round, por falta de maturidade, eu tinha dado umas pancadas nele, porém, por não ter maturidade e continuar, eu parei e deixei. Ele se recuperou. E nessa que ele se recuperou, ele... Foi pra cima. Foi pra cima, machucou meu rosto. Aí eu tive 2 problemas. Um em casa, minha mãe. Sim, que ela falou: não faça isso, eu falei pra você. Aí foi que ela perguntou que merda que eu tava fazendo lá. Sim. Então eu cheguei com o rosto um pouco machucado. E lá, né, dentro da academia. Aí eu disse, de um lado foi bom, que aquilo ali me fez realmente eu gostar do boxe. Porque foi quando eu comecei realmente, eu quis aprender, só que eu quis aprender para bater nele. Precisava descontar, né? Sim. Eu sempre fui muito vingativa. Aí eu precisava descontar. Aí eu treinava 3 vezes na semana, passei a treinar todos os dias com esse treinador, de manhã e à noite. Eu lembro que depois que eu comecei a treinar todos os dias, 1 mês depois, o meu treinador botou para fazer novamente o sparring com ele. E aí eu coloquei ele no bolso. E dali foi que o meu treinador viu, que na verdade ele já tinha visto, mas aí foi quando ele me perguntou se eu queria lutar. Eu disse: ó, eu tenho coragem, se você colocar eu luto, mas vontade eu não tenho não, mas se você colocar eu luto.
Ele tentou, durante esses meses que eu fiquei com ele, fiquei 8 meses com ele, ele tentou colocar, mas durante essa trajetória não achou nenhuma menina para poder lutar. Sim. Tinha algumas meninas da categoria, mas aí os treinadores... Delas não queriam? Não queria, porque... Não porque me conhecia, elas ainda não me conheciam. Eu não tinha feito nenhuma luta, então não me conhecia. Mas sabia quem era o meu treinador. Então eles sabiam que quem vinha dele não era qualquer uma. Né? Então sabia que tinha alguém aí que era muito bom. Agora, para além da coragem, né, Adriana, precisa ter... E o que é que você reconhece nessa garota, Adriana, ainda com seus 18 anos de idade ali, que te motivou a persistir nisso? Porque é engraçado quando você fala que, tipo, eu tinha coragem, mas não tinha vontade. Mas você se tornou a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica no Brasil, no boxe. Então, assim, o que você reconhece nessa garota, Adriana, que fez você insistir nisso? Olha, Pamela, acho que era a vontade de vencer na vida. Né? Eu não sei se você lembra que no início eu falei que aos 16 anos eu tive que trabalhar né, para ajudar minha família, ajudar minha mãe. A gente vem de uma família humilde. E eu vi, através do esporte, né, uma motivação e um meio de mudar de vida, né, de mudar de história. E segundo fator foi que realmente eu passei a gostar daquilo. Sim. Eu passei a ter prazer naquilo. E não tem nada melhor do que a gente fazer aquilo, né, que a gente gosta. Com certeza. E isso foi um dos fatores, né, maiores para poder eu seguir a carreira como atleta. E quando sua família, sua mãe começou a... Não, beleza, eu vou deixar ela aí. Não vai mais... 5 anos depois. 5 anos? Caramba, demorou tudo isso? Demorou. Você já era profissional, praticamente? Já treinava com o Luiz Dória? Já então. Com 8 meses, eu saí de Rangel. Rangel viu que eu já não tinha mais suporte técnico e estrutura física para poder me manter, né? É uma pessoa que eu sou muito grata, porque ele teve esse reconhecimento, né? Me permitiu voar, porque isso é para poucos ter essa... É verdade. Ter essa visão e permitir que seu atleta, dar seu atleta a outro treinador para ele cuidar, entendeu? Eu vejo isso hoje muito, os treinadores ainda ficam amarrando seu atleta ali, muitas vezes a menina é bom e acaba não desenvolvendo porque ele já não tem mais o que oferecer e acaba ficando ali. E aí com 8 meses ele disse que ia me levar para Champions. Sim. De início eu não aceitei, porque, né, menina nova, não sabia, eu comecei com ele, queria terminar com ele, exatamente, fiquei acostumada com ele. Mas aí depois que eu vim entender, né, fui ter a maturidade e saber, né, o que ele estava fazendo comigo. E aí foi quando chegou na Champions, Dória ficou doido. O olho brilhou. O olho brilhou. Eu imagino o olho de Luiz Dória. 8 meses só e ele botou para fazer sparring com a menina dele, na época era Josiane, eu não sabia quem era. Era Josiane já tinha mais de 5 anos de boxe, já era campeã brasileira, campeã disso, campeã daquilo. E aí eu cheguei lá e pau em Josiane. Josiane também parou, depois desse sparring comigo. Meu Deus. Não, era... Adriana? Era destemida. E aí, logo quando cheguei na Champions, com 1 mês, Dória, Adriana, vou botar você para lutar fora daqui de Salvador, que seria lá em Recife, na Praia de Boa Viagem. Aí ele falou do nome do torneio, na época o torneio chamava Verão Vivo. Era um torneio que a Band, a Bandeirante, juntamente com o Luciano do Vale, querido Luciano do Vale. Saudoso Luciano, exatamente. Eles que, junto com a Oi, que deu essa oportunidade ao boxe feminino. E aí eu fui lutar fora de Salvador. Na época, Dória não me falou o nome da menina, não falou quem era. Ele achou que eu ia ficar temerosa, né? Sim. Mas, bolo doido, como diz nós baianos, não estava nem aí para nada. Eu queria ir. E aí eu fui, lutei com ela, só que foi uma luta que, para mim, foi uma grande luta. Eu perdi, mas a luta foi 24 para ela e 23 para mim. Aí eu lembro que as palavras de Luciano do Vale, ele, durante a transmissão, ele falou, essa menina vai dar o que falava, anote esse nome aí, Adriana Araújo, ela ainda vai trazer muita graça para o Brasil. Olha aí. E deu, realmente, deu. Foram palavras deles, eu lembro como hoje, isso foi em 2000, lá na Praia de Boa Viagem, né, em Recife, Pernambuco.
Bom, para quem não sabe, Luciano do Vale é um grande locutor esportivo, um dos responsáveis por trazer o esporte para a televisão brasileira, junto com o canal Bandeirantes de Comunicação. Eles começaram a lançar, né, vários campeonatos de várias modalidades esportivas diferentes e chamava muita atenção a empolgação do Luciano ao narrar, por exemplo, uma luta, narrar ali um campeonato. Vários atletas guardam o nome de Luciano com muito carinho e com muita gratidão. E o boxe também, feminino, né? tem muito... Eu, como uma das pioneiras aqui da Bahia e do Brasil, eu tenho muito a agradecer a esse querido e saudoso Luciano do Vale, que fez muito mesmo o boxe feminino. E foi uma das motivações também de ter entrado no boxe, por ter tido a oportunidade de ver as meninas, antes de mim, lutando na televisão, né? Que foi na Band. Então, aquilo ali me fez eu ter desejos, assim, pô, um dia eu vou estar ali. Também quero aquilo dali, né? Então, eu lembro como hoje, eu falei isso com meu pai, papai, ainda vou estar ali. Sim. Então, acho que o Luciano do Vale é... Aí, depois desse reconhecimento, sua mãe falou, essa menina... Não? Não. Isso foi em 2000. Ela ficou chateada, porque tive algumas... Assim, eu não poderia chegar em casa machucado. Tá. Porque aí era agonia. Aí eu lembro que eu disputei o brasileiro lá em São Paulo, cheguei a fechar o olho, ganhei a luta, mas cheguei em casa com o olho fechado, tudo roxo. Aí foi que ela chorou, implorou, você vai sair disso, eu não quero você nisso. Não me ajudava, né? Eu precisava muitas vezes de transporte e tudo. Muitas vezes ela tinha, então, só porque ela não queria que eu fosse para a academia, ela não me dava transporte. Muitas vezes ela dava meu irmão, mas não me dava. Sim. E aí ela veio realmente ganhar, veio me dar notoriedade, veio, sabe, ser mais maleável, confiar ali. Foi em 2005. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de sair fora da Bahia, fora do Brasil. Fui disputar o primeiro Pan-Americano de boxe, que foi em Buenos Aires, na Argentina. Aí eu fui campeã e fui a melhor do campeonato de todas as atletas que estavam ali naquele evento. E aí, o nome de Adriana Araújo, sucesso na Bahia, no Brasil. E na América, né? E aí foi que ela... Baixou a guarda. Baixou mais a guarda, aí meu pai pegou o jornal, saiu, minha filha, sabe? E aí foi... Ela meia ainda... Sim. Né? Mas desconfiada, ela, mas ela foi dando mais o braço a torcer, mas ela sentia muito quando eu viajava, ficava muito tempo fora. Você entendia isso como gesto de amor? Sim. Minha mãe era uma mulher dura, ela criou nós, principalmente nós mulheres, de uma forma muito rígida, muito dura, sabe? E tanto que eu vim entender muitas coisas dela depois que ela faleceu. Sim. E uma dessas era essa, né? Era a forma de me proteger, de me livrar das coisas ruins em relação à luta, o contato, né? Sim. Era essa, né? Não permitir que eu lutasse. Não que ela não queria que eu me machucasse. Eu era uma atleta, assim, eu sempre fui muito vantajosa na minha parte técnica e a minha parte física. Eu, como eu te disse, desde nova sempre pratiquei esporte. Então, eu acabei desenvolvendo muitas coisas boas ao meu corpo, né? Isso me ajudava muito na minha performance. E, como alguns atletas irresponsáveis, eu tinha a mania de chegar no final de semana... Tomar uma cervejinha, um vinhozinho. E aí eu lembro que uma dessas, Dória sabia, o professor Dória sabia, porém... Ele nunca chegou para reclamar ou para falar qualquer coisa do tipo. Mas o que ele fazia? Ele, plena segunda-feira, ele colocava sparring. Entendi, para você cair no sparring. Então, era algo que não era frequente, né? Mas vira e mexe ele colocava para ver se a gente... Caía essa ficha aí, essa ficha. A gente tomasse alguma porrada, dizer assim, ó, foi a merda da cerveja de ontem. Sim. Porém, eu não tomava essas porradas. Eu sempre... Mesmo ali, o corpo, ele respondia. Mas uma dessas, ele viu a minha performance, mesmo eu tendo consumido, né, um pouco do álcool, ele viu a minha performance que foi tão boa, e foi quando ele me chamou no canto, a sós, e conversou comigo. Aí ele me falou, você tem noção de onde você pode chegar? O que você pode ser? Só que menina nova não tinha. Você pode se tornar uma campeã mundial. Na época não era medalhista, porque o boxe feminino não era olímpico, mas se cogitava em se tornar campeã mundial e tudo mais. Então
Então, você pode chegar lá, você pode se tornar isso, mas para isso você precisa abrir mão de muitas coisas na sua vida. E uma delas é essa vida de final de semana. E aquilo mexeu comigo, né? Mexeu com o meu interior, eu fiquei pensando, sabe, mastigando. Então, foi quando realmente eu tomei uma decisão e disse, a partir de hoje, eu vou ser atleta. Dedicação total. Dedicação 100%. E eu creio que se eu não fizesse isso, se eu não fosse ele, né, para poder me dar aquelas palavras e eu me alimentar daquelas coisas positivas, eu com certeza não me tornaria medalhista olímpica como eu me tornei. 17-11 para a Hochegava. O Brasil fica com a medalha de bronze com a nossa Adriana Araújo. Tem muitos atletas de alto rendimento. Tá? Se você for ver, tem muitos atletas olímpicos, mas quantos são medalhistas? Sim. São poucos. É. Porque esses poucos, ele fez algo diferente. Ele conseguiu fazer algo que muitos desses atletas olímpicos não fez. E se você não tivesse caído essa ficha, se você falasse, não quero investir nisso aqui, quem seria a Adriana Araújo? Onde você estaria? Você já parou para pensar nisso? Não. Não, porque nessa época aí, na minha mente, o que rodava na minha mente era ser atleta. Só não sabia de quê, mas era ser atleta e defender o país. Era esporte, Era né? esporte. Entendeu? Então, eu sempre... Agora, sim, eu tinha metas, né? Tinha sonhos de ter isso, de ter aquilo, né? De fazer minha faculdade, queria me tornar fisioterapeuta. Sim. Né? Mas, antes de tudo, era a questão de ser atleta de alto rendimento. Enquanto minha mãe ela tinha essa dificuldade de permitir que eu fosse fazer o boxe ou qualquer outra modalidade ou qualquer outro esporte, a gente vê em outros países, né, primeiro mundo, se entende, os pais entendem o quão importante o seu filho praticar. Sim, né, totalmente. o esporte, porque não é só se tornar um atleta, é como você disse, o valor do esporte não é só você se tornar um atleta, é um todo. É você ter uma inclusão social, é você saber lidar com as pessoas. Quantas meninas e meninos saem da rua, assim, de situações de vulnerabilidade total por conta do esporte? Exatamente. Né? E fora a questão de saúde, né? Então vem aí a questão cultural, por nós sofremos em relação a isso, não tem essa cultura de entender que o esporte é uma profissão. Exato. Porque aí está o erro. Muitas das pessoas entendem que o esporte aqui é hobby. E quando é hobby, não tem investimento. Quando eu falo investimento, não é do governo, investimento até mesmo particular, de um empresário querer pegar o dinheiro dele ali e querer investir em você. Não, eu vou investir na Pâmela, que ela vai se tornar isso, vai divulgar meu nome através dela. Então, não existe isso. Então, acho que quando mudar a cabeça da sociedade e entender o quão importante é a prática do esporte, sabe? Eu creio que as coisas mudem também, né? Vão estar mudando. Totalmente, né? Isso que você falou sobre o esporte ser levado em consideração como uma profissão. Quantas vezes... Te perguntaram, e você faz o quê? Ah, sou atleta. Adriana, você faz o quê? Sim, eu sou atleta. Sim, mas o quê? Aí eu tenho um projeto que eu trabalho com crianças, eu dou aula a elas, aí tem umas lá que eu pergunto, e aí, fulano, você quer ser o quê? Ele, não, eu quero ser jogador de futebol. Aí eu falei assim com ele, mas jogador de futebol é profissão? É profissão. Então, quer dizer, para eles, as crianças, elas já entendem que o jogador de futebol é profissional. Sim. Mas o pugilista, a menina que faz ginástica, ela não é profissional. Ela não fica lá de 6 horas, de 7 horas da manhã, até tal horário, se dedicando ao dia dela, a semana dela ali, para ser uma profissional, não, né? E como a gente falava aqui antes de começar, como é preciso ser político no esporte. E aí também veio um desafio para você, né? Porque você precisa ter contato, você precisa ter um relacionamento, você precisa às vezes baixar a guarda, puxar um saquinho ali. E quando essa pessoa não é puxa-saco, quando essa pessoa não... Aí fica muito mais difícil. Não baixa a guarda, quando essa pessoa é exigente, quando a pessoa ela briga pelos seus direitos, aí se torna... Ainda mais difícil. Fica mais difícil. Você era assim? Olha, Pâmela, não que eu era uma pessoa difícil, eu sempre fui um tipo de pessoa que briguei para os meus direitos. Acho que se eu não fosse isso, eu não seria a Adriana que eu sou hoje e não chegaria onde eu cheguei, sabe? Então, assim, eu tinha que muitas vezes bater de frente, assim, pela minha melhoria do meu salário.
eu recebi um valor que era totalmente ao contrário daquilo que era pago, principalmente para atleta masculino, que não tinha nenhum por cento dos resultados que eu tinha, sabe? Eu já era isso, já era aquilo outro, e eu recebia quase a metade do que ele recebia. Então, sim, se eu não fosse bater de frente, se eu não fosse brigar... Ninguém ia, né? Como ninguém brigou, né? Então, eu lembro que uma vez, eu nem sabia que essa pessoa, que os meninos recebiam mais do que eu. Uma vez eu vi o contra-cheque de um deles. Foi. Eu vi o contra-cheque. Aí quando eu vi, e aí eu fui ver quem era o atleta. Eu disse, Sim. O que é isso? caramba, velho, nada contra, mas, pô, fulano não... É revoltante, né, Adriana? Pô, mas na hora ali me deu raiva. Na hora ali... Dá raiva, dá muita raiva. Você vê uma Aí eu pessoa deixei... fazendo a mesma coisa ou pior do que você ganhando mais. Eu tinha muitos resultados. Eu lembro que na minha época, a seleção aproveitava dos meus resultados e colocava lá, a seleção brasileira foi medalhista, foi medalha no campeonato e tal. Mas essa pessoa era eu, não era a seleção. Sim. Entendeu? Várias vezes. Se for ver o resultado de antigamente, o resultado era praticamente, a maioria era meu, no feminino. E aí eu peguei, pedi a ele o contra-cheque dele e disse, deixa aqui, amanhã eu posso te entregar amanhã? Não, pode, tudo bem, Adriana. E aí esperei o diretor, né, técnico da seleção. Aí eu chamei ele. Falei com ele de manhã para tudo, disse, aí, meu irmão, como é que fica aqui essa situação? Para o meu salário também chegar aqui a esse patamar. O que é que eu preciso mais fazer, né? Aí ele, campeão não é assim mesmo. Campeão não é assim, porque em Cuba, eu disse, meu amigo, a gente não está em Cuba, primeiro. E aí eu perguntei a ele, mas por que não é assim? O que ele tem de diferente? O que ele conquistou que eu não conquistei? Pelo contrário, eu conquistei tanta coisa e ele está ganhando mais do que eu. Por quê? Ele, não, campeão, porque assim, só, eu não vou discutir, não vou falar nada. Faz isso. Vai ter a competição daqui a 10 dias. Se o meu salário não for igual ou maior, não compre a passagem porque eu não vou viajar. Campeão, não é assim. Ele disse, não, mas para mim vai ser assim. Aí eu lembro que 2 dias depois ele me chamou. Ele ficou... Receoso ali. Não, ele ficou irado, né, comigo. Sim. Porque eu disse que eu não ia viajar. Sim. Se eles não trocassem ali, eu não ia viajar. Eu disse que 2 dias depois eles me chamaram. E aí trocaram, eu assinei e colocaram o meu salário igual da época dos meninos. Mas eu fiquei quase 1 ano e meio recebendo um salário a metade do que Sem saber. Sem saber do que eles recebiam. Esse é o puro suco de machismo que a gente enfrenta em todos os lugares da vida e no esporte também. Mesmo você treinando com homem, mesmo você lutando muitas vezes com homem. Trazendo resultado mais do que eles ou igual. Ainda assim, não te livrou dessa discriminação, né? Não, e isso, eu fui taxada de muitas coisas, né? Eu taxada como ovelha negra, como uma problemática, por brigar por melhorias. Por minha. Não era nem de todo mundo, mas era minha. Era outra situação, era o treino. Tinha treinos que eu já tinha certo entendimento que era horripilante em querer fazer aquilo, até mesmo para criar certa lesão. Então, quando eu dizia, rapaz, não dá para fazer isso. Ah, mas está na planilha. Sim, mas nem tudo que está na planilha a gente tem que seguir. Hoje é um dia tal que o corpo não dá para fazer isso aí. E aí, quando não se fazia, era motivo de tá criando problema, tá sendo como é, a ovelha da... Sim, sabe? Querendo destoar então, assim, isso é uma política, né? Eu lembro que muitas vezes tinha atletas que fazia até mesmo para não criar um clima ruim, uma situação ruim, para não bater de frente. E não sabendo que se o atleta fosse unido, né, as coisas realmente iam melhorar para todos. Então, como a política... Muitas vezes você tinha que fazer sozinha mesmo sua política da sua forma, que era o meu caso. Sim. Eu bati muito de frente, briguei muito e do outro lado eu recebi o lado também obscuro, né? Ruim, que veio por conta de tudo isso, por brigar por melhorias. É verdade, é bem difícil mesmo. Mas vamos então passar para os Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, que quando você leva aí a medalha de bronze, aquela luta... sinistra, foi assim, foi demais, o Brasil inteiro vibrou junto pela primeira vez, uma mulher sobe no pódio, né, e leva uma medalha olímpica no boxe, foi assim, foi motivo de muito orgulho. Acabou e agora, confirmação oficial, 17-11 para
Aoshigava. O Brasil fica com a medalha de bronze com a nossa Adriana Araújo. Óbvio que você ficou muito feliz, claro, né? Mas o que tinha por trás ali, Adriana? O que se passava por trás ali? Quem era você naquele momento? Eu espero que nesse momento aqui eu não me emocione, mas eu tenho um momento muito ali importante na minha vida, Pamela, que eu sempre, quando lembro, eu me emociono muito. Como eu te disse, minha mãe era um contra, mas ao mesmo tempo eu sabia que ela... É sua mãe, né? Que ela queria, ela gostava, Sim. né? Ela só não queria ver a filha dela sofrendo e tudo mais. E muitas vezes as pessoas acham que o momento mais importante ali, não, foi a medalha, ou foi a luta, não. Para mim, foi ali no momento que eu subi no ringue, que me veio um filme. Sim. Veio um filme na minha cabeça ali. Eu lembro, eu sempre quando eu lembro desse momento, eu me coloco nessa situação lá. Sim. Foi quando eu subi no pódio e eu me sentia feliz ao mesmo tempo e triste. Sim. Feliz porque eu sabia que se ela estivesse viva, né, ela ia... Ficar eufórica com essa Eufórica, vitória. irradiada ali com tanto Sim. ela como meu pai, né? Como eles ficaram, eu lembro como eles ficaram em 2005, quando eles viram meu nome lá no jornal e tudo mais, né? E triste porque eu sabia que eles não estavam presentes, né? E assim, eu me senti muito feliz porque digo assim, pô, eu consegui, eu dei a volta por cima, eu superei, sabe? Eu passei por tudo aquilo, veio toda a trajetória, até as situações que minha mãe reclamava, que minha mãe falava e tudo Sim. mais, e ver que eu consegui passar por aquilo tudo e estar ali vivendo aquele momento, sabe? Acho que para mim foi um dos maiores momentos que até hoje é marcante. As pessoas até me perguntam, medalha olímpica. Pô, medalha para mim não tem tanta importância como esses detalhes, esses momentos que eu... Essa lembrança, né? E que eu vivi só, sabe? É como você tinha falado, o esporte, apesar de ser coletivo, a gente tem pessoas ao nosso redor que tentam nos ajudar de todas as de melhores e maiores formas. Mas é você. É você com você mesmo, né? É você com você mesmo e a força espiritual, sabe? Que se você realmente não se apegar a Deus, você não vai. A sua mãe com certeza estava ali com você. Tava ali falando, se perder, você vai ver o que eu faço. Tava, não. Eu acho que eu nunca fui medir me vitimizar, sabe, Sim. Pamela? Porque acho que a dificuldade ela faz parte da vida da pessoa, sendo ela atleta ou não. E eu sempre vejo a dificuldade como uma oportunidade para vencer. Acho que é por isso que eu estou ainda aqui hoje com 42 anos, disputando, sabe? Querendo mais, eu ainda quero me tornar campeã mundial. Eu não sei como, mas eu creio que isso vai acontecer na minha vida ainda. E mesmo com toda a dificuldade, eu creio que isso vai, sabe? Eu vou superar e conseguir chegar lá. E aqueles momentos difíceis que eu passei foram momentos para poder realmente chegar àquele momento que eu vivenciei, que para mim acho que não tem medalha, não tem qualquer outra coisa que foi tão bacana, foi de perceber que com certeza ela ia estar feliz e valeu muito a pena, muito, muito, muito. Tanto ela como meu pai. E o que mudou na sua vida depois dessa medalha olímpica? Você voltou para o Brasil se achando, Adriana? As pessoas já te olhavam diferente? Olha, de olhar, olhava, né? Pô, o feito que foi feito ali, não tinha como não olhar. Mas, na verdade, Pamela, não tinha caído na real. Sim. Sabe? Não tinha caído a ficha. Até porque, para mim, ali tudo era novo. Até porque eu não tinha noção de o que era estar dentro das Olimpíadas e quanto mais ser medalhista olímpica, né? Sim. Isso não foi a minha programação, né? Eu lembro que quando se falou de estar nas Olimpíadas, de se tornar campeã olímpica, para mim era como se eu estivesse disputando um Pan-Americano, um Mundial, né? Como qualquer outra competição. Então, para mim foi importante porque eu não levei uma carga, sabe, negativa comigo. Não fiquei com aquele peso, não, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, como uma obrigação. Porque depois você ganha, o negócio é manter a vitória, né? Eu fui leve,
Então, acho que isso é uma coisa que me ajudou muito, porque eu estava na leveza lá, eu estava desfrutando lá das coisas lá de boa, não tinha... Da viagem, conhecer outro país, né? Mas não, isso é até de boa, porque eu já conhecia, né? Eu já tinha viajado muito já aí, quando cheguei em Londres, já estava rodada já. Mas eu falo do peso que é você estar em Olimpíadas. É o peso. Por mais que você não queira, carregar aquilo com você, se torna um peso. Então eu não tinha noção do que era isso, porque eu não trouxe isso comigo. Sim. E aí depois da medalha olímpica, acho que foi 6 meses depois que veio cair a ficha. Eu vim ter noção, sabe, do que eu tinha feito, os feitos, primeira mulher, centésima medalha, enfim, várias outras coisas que foi feito também. Foi feliz pra caramba, fiquei muito feliz. De outro lado, eu fiquei bastante triste. Como a gente tinha falado aqui em relação à política, né? Por bater de frente, por brigar, por fazer, buscar a minha melhoria, eu acabei não, né? Eu fui prejudicada, né? O presidente da confederação acabou me tirando da seleção, e isso para mim foi um dos momentos mais, eu vou dizer assim, que muito difícil, sabe? Sentimentos ruins que eu nunca tive, eu nem sabia que era de ódio, raiva, mágoa, eu não sabia o que era isso, porque eu sempre fui bastante, graças a Deus, sempre fui bem criado e feliz, sabe? Não sei, familiar amoroso. E ali eu fui saber o que era isso, sabe? Quando eu passei a ter raiva, mágoa da pessoa. Você acredita que foi de uma forma deliberada, assim, ele como uma lição, como uma vingança? Sim, sem sombra de dúvida, com certeza. Sim. Com certeza. Ele não teve nenhum reconhecimento por tudo que eu fiz pela seleção, pelo boxe feminino, e agir daquela forma, até porque ele, naquela época, ele era um cara autoritário. Sim. Né? Um cara ex-militar. Já tira por aí, não são todos, mas infelizmente tem uns que usam a questão da autoridade para poder mostrar o que realmente é. E no meu caso foi sim. E aí com isso eu fui cortado, né? Salário, foi cortado tudo. Não só aquilo que eu amava tanto fazer, que era subir no ringue para lutar, como um todo. Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem receber salário de canto nenhum. E aí foi nessa época que você começou a rodar o trecho de aplicativo? Comecei a rodar aplicativo, a discussão foi dificultando de um lado, de outro, né? Já não tinha tanto dinheiro, porque na época o boxe feminino já não tinha um retorno financeiro tão igual ao masculino. Então eu fui apertando as coisas, né? E aí foi que minhas irmãs que foi me ajudando. Graças a Deus, eu tive minhas irmãs para me ajudar, alguns amigos, né? E também correndo atrás. Sim. Tendo que trabalhar de um lado, trabalhar do outro para poder sustentar. E isso foi 1 ano e 8 meses, dessa forma. Até você voltar. Até eu voltar, e assim, para mim foi um dos piores momentos assim da minha vida, sabe? Eu imagino. É muito frustrante, né? É muito frustrante. Eu me senti muito frustrada por tudo que eu passei, que eu vivenciei, que eu, sabe? Ali eu lembrava que a trajetória que eu tive para poder chegar lá e ser medalhista, e uma pessoa que do nada cai de paraquedas e fazer o que ele fez, sabe? Então, para mim foi bastante frustrante, e graças a Deus que eu consegui superar tudo, consegui passar por tudo aquilo. Foi quando o Ministério do Esporte convocou uma reunião e me chamou de volta. Olha aí. Né? Mas acho que era algo que poderia ser feito isso bem antes, entendeu? Fizeram mais por questão de necessidade, que não sabiam que não tinha ninguém para poder me substituir para o Rio 2016. E infelizmente acabei que perdi muito tempo, fiquei muito tempo longe dos ringues, e isso foi um fator crucial para poder me prejudicar, né? Porque você fica acabando um ano, você fica um mês, 2 meses, tudo bem, mas você ficar 1 ano, já, 8 meses... Já tem um impacto, isso né? já dá um impacto muito grande. O corpo já responde no corpo, diferente. Na mente, tudo já muda, né? É verdade. Mas eu tinha certeza que eu poderia também ser medalhista aqui no Rio também, no Rio 2016. 2016. Adriana, você tem religião? Você se considera uma pessoa religiosa? Eu acredito em questão de religião, sabe? Mas eu acredito em Deus. Eu creio em um Deus que... ele não está crucificado em uma cruz, eu sei que ele está vivo, que é o Senhor Jesus Cristo, meu Salvador. É o que eu creio.
Você tem alguma coisa que, tipo, antes de entrar no ringue, alguma coisa que você mentaliza? Eu faço oração, eu sempre peço a Deus que Ele vá na minha frente, que Ele me dê discernimento, né? Do que é para ser feito ali dentro do ringue. Sim. E é o que tem, graças a Deus, é que Ele tem me dado. E é esse Deus que você também agradece depois. Não só, com certeza, não só durante o ringue, porque, não só no ringue, porque no ringue já tá mamato, mas acho que onde eu peço a Ele é na trajetória, né? Na trajetória dos treinos, é você conseguir acordar e você ter ânimo, ter vontade de ir lá treinar, entendeu? Porque para lutar, sem ânimo ou com ânimo, você vai lá e luta. A luta já dá um certo ânimo, né? Mas o processo para chegar na luta que é o mais complicado e é o que, graças a Deus, Ele tem me dado, sabe, Pamela? Principalmente hoje, nessa idade, eu tô com 42 anos. Tá nova ainda? Tô nova, mas você sabe que para esporte de alto rendimento pesa. O corpo já grita. Bom, você anunciou uma aposentadoria, né? Você chegou nesse momento aí de anunciar uma aposentadoria. E aí voltou depois, né? Quais são os planos, Adriana? Loucura, né? Mas é aquilo, Pamela. Na verdade, eu anunciei uma aposentadoria, não foi realmente porque eu queria, né? A situação, mais uma vez, financeiramente, né? Me fez buscar ir para esse lado da aposentadoria. Mas, cara, a gente ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de ser atleta, eu gosto de estar representando o país, eu gosto, sabe, de multiplicar o dom que Deus me deu, que é lutar. E surgiu, acho que 5 oportunidades ano passado de lutar, mesmo depois da aposentadoria. Eu tive 2 convites nos Estados Unidos e 3 no Canadá. Porém, infelizmente, as 5 lutas caíram. Uma chega até viajar, já estava em São Paulo. Já para viajar para o Canadá, quando recebi a ligação dizendo que a menina tinha machucado a mão, e aí foi cancelado a luta, eu voltei de São Paulo para cá. Mas eu sempre, assim, mesmo anunciando a aposentadoria, eu sempre me mantive treinando, né? Sempre me mantive treinando. Você continua treinando? Continuo treinando. Só uma espinha mole ali, mas eu continuo treinando, não pode parar, né, Pamela? Acho que só realmente quando a mente e o corpo dizem assim, ó, a partir de hoje já deu. O boxe eu tenho certeza que eu vou parar de treinar, mas pelo menos ali a musculação para poder manter o corpo e fortalecer o corpo, né? Que é o mais principal, que você sabe que as articulações da gente vai toda embora. E aí eu vou continuar. E aí foi que surgiu essa oportunidade de luta esse mês de abril, no mês de abril, contra a Melinda. Sim. E aí eu percebi que seria uma luta para poder enaltecer o nome dela lá, né? Que eles, obviamente... A canadense. A canadense viu que eu estava há muito tempo parada, medalhista olímpica e tudo mais. E aí eu aceitei. Talvez seja uma boa ideia ganhar dessa Adriana, dessa baiana. Exatamente. E aí eu aceitei o desafio, né? O Patrick Nascimento, ele é o manager, é o cara lá de São Paulo, ele que tem conseguido essas lutas para mim, sabe? Acreditado no meu potencial. E aí eu vi essa oportunidade, Pamela, não para voltar para, assim, pô, vou lutar, vou ganhar, ou isso ou qualquer outro do tipo. Na verdade, eu vi uma oportunidade de voltar ao cenário internacional. Sim. Que é aquilo. Aqui tudo é difícil. E você sabe que hoje, para mim, por estar com a idade mais um pouco avantajosa, né, do que as meninas, mas isso mais dificulta mais ainda, né? Porque nenhuma promotora vai querer me dar a oportunidade de fazer novamente a minha carreira. Sim. Então, eu tenho que aproveitar essas oportunidades. E como a luta tem crescido nos últimos anos, tem virado, assim, um grande negócio. Eu queria estar hoje com esses 30 mil. Não é? Então... Hoje, nessa flor... Hoje, os prêmios são milionários. A gente vê pelo boxe olímpico. Hoje, o boxe olímpico, a campeã mundial, ela está ganhando em torno aí de $50 mil. Imagina. Não, $150 mil. Imagina só. Eu fui tanta coisa e não ganhei nada. Só parabéns. Mas é isso. E aí eu aproveitei essa oportunidade, Pamela, disse, pô, vai ser uma oportunidade para poder voltar ao cenário internacional. E foi o que aconteceu. Eu sabia que eu poderia ganhar ela, eu tinha visto já as qualidades técnicas dela, apesar de tudo, eu tenho muita experiência. E eu sempre fiz muito sparring com homem, né? Sim. Isso me ajudou muito, e foi um dos motivos
de eu ter aceitado a luta. E assim, eu sempre fui muito destemida. Para mim, eu não tenho essa questão, pô, você vai lutar com fulano. Eu disse, fulano, pô, eu vou fazer meu nome em cima de fulano. Sempre foi assim. E com ela não foi diferente. Infelizmente, os árbitros lá viram que eu não ganhei a luta, mas se for ver a pontuação, eu dei 2 quedas no último round. Isso já muda, já muda a pontuação. Para mim, no meu ver, para mim eu perdi 3 rounds. Para mim eu perdi 3 rounds. Tanto para mim como o meu treinador. E para mim o último round, que foi 2 quedas, que já vira aí 3 pontos, já vira a luta. Mas deram para ela. Moral da história, o que para mim o que mais foi importante aí foi a questão de eu estar hoje no 4º lugar do ranking do mundo. Para quem não estava em canto nenhum, fui para 4º lugar, já de brasileiras que estava ranqueada em 10º, australiana que já tem título disso, título daquilo, e aí eu consegui estar em 4º do round, em 4º do ranking, podendo ainda esse ano disputar aí um título com a Clarissa Shields, que é a atual campeã americana, né, que é uma das melhores atletas aí do boxe feminino, podendo estar disputando aí, com fé em Deus, aí se tornando campeã em cima dela. Não tem nada de aposentadoria por aqui. Agora, eu quero saber que história é essa de você desafiar a Ivete Sangalo para lutar com você? Vocês acompanharam isso, gente? Essa mocinha aqui, mulher, nessa onda, né, de atletas, enfim, de desafiar personalidades, celebridades. Rapaz, Veveta é bolo doido, viu? Veveta é bolo doido. Ela faz boxe, faz as coisinhas dela aí, achando que Veveta é só apenas uma cantorinha. Não. Veveta é a melhor cantora aqui da Bahia, do Brasil, uma figura que eu, como atleta e como pessoa, admiro muito o trabalho dela. E, na verdade, foi uma brincadeira, né, que foi feita no podcast. E como agora, como você acabou de falar, que a galera do Fight Music tá influencer, ator, atriz, cantor, cantora, funk. O que você acha disso, dessa brincadeira aí com o esporte? Cara, eu acho perigoso, Pamela. Perigoso porque o boxe, da mesma forma que ele é uma nobre arte, ele pode matar, né? Então, um soco bem dado pode apagar a pessoa e a pessoa cair ali e dar um trauma e poder acontecer algo pior. Então, eu acho massa, sim, mas quando é colocado ali pessoas que realmente vivem daquilo, que têm certa experiência, sabe, que tem certa notoriedade de saber do que está fazendo. Eu acho que para mim é isso que tem que ser feito. Não você colocar 2 pessoas que... Concordo. Não sabe, é um risco, não né? sabe de nada alto. E acaba até mesmo manchando a modalidade, porque o boxe não é aquilo. O boxe é uma nobre arte. O que é nobre arte? É uma arte que você vê, o cara vê um golpe, o cara consegue se esquivar. Tem estudo ali, né? Tem prática, tem estudo, tem dedicação, não é uma brincadeira. O sparring que a gente faz todos os dias é para isso, para a gente criar maturidade e experiência daquilo que a gente está fazendo, o trabalho repetitivo, entendeu? Bom, recentemente foi aí o assunto mais relacionado a você na mídia foi o tal do leilão da medalha. A Adriana colocou a medalha olímpica a leilão, está ainda em leilão nesse momento, né, Adriana? A medalha que vale aí em cerca de R$120 mil. E aí a gente conversou sobre isso e sobre a falta de apego ao objeto. Aquela medalha ali, ela poderia ter outro destino, de fato, né? Sim, poderia. Poderia. Assim, acho que assim, não é bem que não esteja apego, né? Mas eu acho que a necessidade fala mais alto. Né? É como eu te disse, o boxe na minha época não me deu tanto retorno como ele vem dando hoje. Eu acho massa. Eu fico feliz porque valeu a pena toda a plantação que foi feita, né? Hoje as meninas que atualmente estão colhendo esses frutos. Mas assim, a minha vida segue, né, Pamela? A minha vida segue. Esse ano ainda, como eu te disse, eu quero realmente me aposentar e... Não, você não me falou que você queria aposentar, não. Pelo contrário, você falou que você queria lutar até o final do ano. Eu vou lutar até o final do ano. E ainda aí se tornar campeão mundial. Olha aí! Né? Vocês ouviram ela falando de aposentadoria aqui? Mas gente? Aí vem ano que vem. E aí eu quero seguir já também, já de outra forma, né? Empreendedorismo. Você tem vontade de abrir um restaurante, exatamente. Né? Eu tenho uma sobrinha que cozinha muito bem, de família, né? Sim. Minha mãe cozinhava muito bem. E aí a gente aprendeu com ela aí esse dom que ela
que ela deixou, esse legado que ela deixou com a gente. E aí eu quero abrir esse restaurante, mas para poder deixar para a família, sabe? Eu, minha sobrinha, minhas irmãs também. Qual é o seu prato assim que você arrasa? Eu comi ontem, cara. O quê? Comida baiana. A muqueca? Ela que fez tudo, comida baiana. Muqueca, o vatapá, o caruru, o arroz, a banana frita, a farofa, que muita galera acha que farofa é pegar o azeite e botar lá azeite com farinha. Não. Aí ela pega o camarãozinho, frita com a cebola, faz aquele ficar bem douradinho com azeite e bota a farinha para ficar bem torradinha e fica... Tá vendo? Em breve eu quero comer nesse restaurante. É o pulo do gato, viu? Olha aí, tá vendo? Maravilha. Adriana, agora uma pergunta aqui que me ocorreu. Você já pensou em entrar para a política? Por exemplo, se candidatar a vereadora de Salvador? Já aconteceu, eu já tive proposta, cheguei até a fazer... Foi pelo partido... Até do partido da... Acho que foi MDB. Mas, Pamela, depois eu disse, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Aqui eu não vou poder dar uma cara de algum quando eu me irritar. Eu tenho uma personalidade muito forte, né? E eu sou muito contra tudo que é errado, tudo que é sujo, tudo que é injusto. Eu sou muito contra a isso. Eu creio que Adriana é um tipo de pessoa que ou você ama demais ou você odeia demais, sabe? E as pessoas que não são verdadeiras não colam comigo. Então, acho que depois que eu caí na real, eu disse, meu Deus, deixa eu cair fora disso aqui. Não dá. Não dá, né? Não dá. Bom, a gente está chegando ao final, mas eu tenho ainda 2 perguntas para te fazer. E uma delas é, o que é política para você? Então, mas eu como um cidadã, eu acho de muita importância, né, nós cidadãos ter conhecimento, saber realmente sobre política. Política normal que a gente vê aí, né, de presidente, de deputado, vereadores, a gente tem que entender, saber, ter conhecimento sobre, até porque isso vai ajudar muito para que o país não sofra tanto como vem sofrendo com essa questão da política, né? Acho que é muito voto mal voltado, desperdiçado, né? E mais por causa disso, porque as pessoas não procuram saber e ter entendimento sobre política e acaba saindo votando em qualquer um, em pessoas que realmente não estão nem aí em fazer pelo povo. E a política em si, na verdade, era que desde criança a política já cresce dentro da gente, né, Pamela? Quando os nossos pais, né, já impõem isso, aquilo. Se você não fizer isso, não vai ganhar aquilo. Se você não for tomar um banho, você não vai... Então, a política ela já faz parte do nosso dia a dia desde cedo, né? E eu acho que essa política hoje, que a gente tem que buscar conhecimento, realmente saber o que é política, para poder realmente votar em quem deveria votar, fazer o que é certo para o nosso país. Exatamente. Mas agora aqui, ó, você não quis entrar para a política institucional, né? Mas a gente tem aqui uma missão. A gente está aqui te elegendo presidente do Brasil. E o presidente manda no Brasil? Não manda, mas tem muita autoridade para muita coisa. Eu quero saber se você Mas a última palavra Brasil. de quem? A última palavra de quem? Do presidente? Vamos fingir que é. Se você fosse presidente do Brasil, qual seria a sua principal bandeira? Assim? Qual seria o legado que você ia querer deixar para esse Brasil? Olha, eu acho que mais é buscar mudar a questão do... meu Deus... Constitucional é o... Constitucional, sim. Em relação à violência, sabe? Tentar mudar essas leis, colocar coisas mais... punições mais severas para que realmente coisas banal que a gente tem visto em nosso país, de mortes, pessoas que bebem e usam carro para poder acabar destruindo vidas que não tem nada a ver com aquela situação, sabe? Então, acho que uma das coisas que eu realmente queria mudar era isso. Punições mais severas. Punições mais severas são as leis, né, constitucional, que já são anos no nosso país, infelizmente, não tem um filho de Deus, né, que olhe para isso, né? E segundo, realmente, é tentar realmente olhar para o povo brasileiro, né, com um carinho melhor, para aqueles, né, que precisa, né, dar uma educação. Acho que o povo ele sofre mais por falta de conhecimento, né? Então, acho que dar uma educação melhor, um conhecimento melhor ao povo para que realmente
o povo em si possa crescer. É isso aí. Informação e conhecimento realmente salva vidas. Adriana Araújo, muito obrigada por compartilhar aqui um pouco da sua história com a gente. Muito obrigada de verdade. Te admiro muito, admiro o seu trabalho. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí tudo que você quiser, porque você é muito determinada e isso é inspirador. Obrigada demais. E tem que ser, né, Pamela? Tem que ser. Eu, na verdade, é que te agradeço. Agradecer a todos vocês aqui, agradecer pelo convite. Não esperava que ia ser esse bate-papo bacana, até porque me senti muito bem aqui, bem à vontade. Obrigada. E estamos aqui, tá? Qualquer outra oportunidade, quero mais convite. Pronto, pode deixar. Eu creio que logo após aí desse ano ainda você vai me chamar. Ó, vem aí, viu? Anote. Muito bem, cidadão que fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, estamos na TV Câmara Salvador, mas também estamos no YouTube da TV Câmara. Também estamos na sua plataforma de áudio predileta aí no formato podcast e na Rádio Câmara Salvador. Então, se você gostou, curte, comenta e compartilha com os amigos, tá bom? Um abraço apertado e até a próxima. Tchau.